Meninas, meninos, olá! Vamos começar as nossas atividades para o ano de 2022, nas salas de aula, nas aulas presenciais e também através do canal de YouTube, através do site GeoVest. E por isso, na apresentação de hoje, uma coisa muito importante, que é nós delinearmos alguns aspectos mais importantes que vão ser desenrolados nas nossas aulas, como eu disse, tanto presenciais como nos vídeos, como nos textos, nos recursos diversos que eu venho disponibilizar para vocês. Então, hoje, uma apresentação que eu denominei como abertura do curso, né? Vamos discutir esses aspectos importantes a partir de agora. Vejamos. Começaria com vocês com Milton Santos, né? Curso de Geografia, então nada melhor do que nós começarmos com Milton Santos, vencedor do prêmio Vautrin Lud em 1994. Para quem não sabe, é o maior prêmio concedido a acadêmicos de geografia em escala mundial. Apenas grandes geógrafos do mundo, obviamente, são contemplados com este prêmio, como é o caso de David Harvey, né? Como é o caso de Edward Sawyer, mas vejam, estes grandes geógrafos só receberam este prêmio depois de 1994. Milton Santos foi agraciado antes dele. Milton Santos nos diria aquela passagem clássica de por uma outra globalização, nós vivemos em um mundo confuso e confusamente percebido. Milton Santos está descrevendo aqui as três formas da globalização. A globalização que nos é apresentada, a que existe na realidade e uma outra globalização que nós poderíamos pensar. Vamos transformar isto no mundo à nossa volta. Mundo confuso e confusamente percebido, tá certo? O mundo que nos é apresentado como fábula, como tudo vai funcionar, como tem crescimento econômico, como tudo é lindinho, como a gente está conectado. Mas o mundo tem que ser entendido na sua perversidade, tem que ser entendido nas suas contradições, para que através disso nós possamos superar essas contradições em direção a uma outra globalização, a formação de um mundo diferente deste perverso no qual nós vivemos. Mas eu insisto, o mundo concordo com Milton Santos, confuso e confusamente percebido. A Shoshana, autora de Na Era do Capitalismo da Vigilância, um calhamaço sobre o contexto das redes sociais e a vigilância no capitalismo contemporâneo, né, nos ajuda a entender por que esse mundo é tão confuso e confusamente percebido. Ela diferencia muito adequadamente individuação de individualismo. Individualismo que transfere toda a responsabilidade do sucesso ou do fracasso para um indivíduo mítico, atomizado, isolado, condenado a uma vida perpétua de competição e desconectado de relacionamentos, comunidade e sociedade. Esse indivíduo isolado, fragilizado, tem dificuldade de entender o mundo à sua volta e pode acabar manifestando este entendimento precário, esse entendimento confuso de uma pessoa vulnerável, manifestar isso através de entendimentos delirantes, delírio ou paranoia. Talvez Christian Dunker possa nos ajudar, psicanalista que é, e no seu Falando Nisso, né, do seu canal de YouTube número 333, o programa número 333, ele tratou exatamente de paranoia. Paranoia, termo introduzido na psiquiatria para designar os problemas psíquicos que tomam a forma de um delírio sistematizado, né? Um delírio. Então vejam, há uma dificuldade por parte da pessoa no entendimento, na aceitação de determinados aspectos de si ou na sua relação com a realidade. E esta dificuldade acaba se manifestando nos delírios paranoicos. Um histórico exemplo disso que Dunker nos traz neste programa é o caso Schreber. Um juiz prussiano de 1842, viveu de 1842 a 1911, e ele tinha um delírio paranoico. Ele achava que o seu corpo estava se transformando em corpo de mulher. Não apenas. Quem estava processando essa transformação era ninguém mais, ninguém menos que Deus, com um objetivo. Quando ele fosse transformado definitivamente em mulher, Deus copularia com ele à força, ele seria estuprado por Deus, para que, como resultado desse ato, ele pudesse engravidar
e do seu ventre surgiria uma nova raça de seres superiores. Isto é delírio para ninguém botar defeito, é um delírio fantástico. Novamente, o delírio é manifestação de problemas ligados ao psiquismo. No caso do Schreber, isso é identificado na sua relação problemática com o seu pai na infância e na adolescência. Isso está relacionado com o recalque da homossexualidade. E daí a gente pode entender esses dois aspectos ligados ao padrão delirante. O Schreber tem um delírio fantástico, não é verdade? Mas a gente tem delírios, paranoias mais usuais, cotidianas. Eu, por exemplo, eu tenho certeza que Bill Gates joga contra mim, porque ele desenvolveu uma inteligência artificial que se manifesta nos seus sistemas operacionais Windows, que faz com que sempre que eu precise de maior capacidade de processamento do computador, entrem as atualizações automáticas, para me atrapalhar. O Bill Gates fez isso de propósito através da inteligência artificial da Microsoft. Agora vejam, é uma informação secreta que eu tenho, tá certo? Então ninguém mais sabe, só eu sei que o Bill Gates sabe que eu existo e faz isto através da gigante Microsoft só para me prejudicar. Não é bem assim, não é verdade? Então, o delírio está frequentemente ligado a essa incapacidade de eu entender a realidade, volto a Shoshana, volto ao individualismo, e que manifesta uma solução, a solução delirante. Vejam, mais uma informação secreta. Só Priscila, mais conhecida como Prisca Coco, sabe que a Terra não tem um formato aproximadamente esférico. A Terra é plana. Então, ela acredita, ela é uma terraplanista. Mas essa informação não é tão secreta assim. Ela é um tanto secreta, mas nós tivemos no Brasil, em 2019, a primeira Flatcon, a Convenção dos Terraplanistas, com a participação de Prisca Coco. Detalhe, há essas convenções no mundo inteiro. No Brasil, a primeira foi em 2019 e foi a maior do mundo. Prisca Coco, participando, disse: a youtuber defendeu a ideia de que terraplanistas por todo o mundo estão sendo presos, calados e assassinados por revelarem a verdade ao mundo, disse a revista Época. Há quem não concorde com Prisca Coco e os seus companheiros terraplanistas. É o caso de Eratóstenes. Viveu entre 276 e 194 a.C. e se deparou com este problema. Num determinado dia, que no nosso calendário atual seria 21 de junho, em Alexandria, ao meio-dia, um poste vertical projetava sombra. Mas na cidade de Siena, atual Assuã, mais ao sul no Egito, nesse mesmo dia, ao meio-dia, o sol tinha suas luzes refletidas no fundo de um poço, nas águas de um poço profundo. E como? Por que isto ocorre? E isto é um problema da realidade. Eratóstenes resolveu isso através de um modelo matemático, qual seja, a Terra com formato esférico, os raios solares chegando à Terra mais ou menos paralelos. Resultado, em Siena, os raios solares refletem no fundo do poço, enquanto os raios solares em Alexandria projetam uma sombra de um poste vertical. E se eu puxasse uma linha imaginária deste poste até o centro da esfera, parte do meu modelo matemático? Então eu tenho aqui um ângulo relativamente fácil de ser calculado mediante a altura do poste e a extensão da sombra, que é de 7,2 graus, igual a este ângulo, igual a este arco de circunferência. A distância entre Siena e Alexandria é de 787 quilômetros, segundo os nossos cálculos atuais. E agora ficou mais fácil, não é verdade? 7,2 graus são 787 quilômetros. 360 graus vai dar 39.500 quilômetros. Não apenas diante deste problema, Eratóstenes, lá na antiguidade, conseguiu identificar que a Terra tem um formato aproximadamente esférico, como chegou a calcular a extensão do planeta. Será que ele acertou? Não. Ele errou feio, pobre Eratóstenes. Hoje nós sabemos que a extensão do planeta na linha do Equador não é de 39.500 quilômetros, é de 40.075, gente. Com um pedaço de pau, geometria simples, Eratóstenes chegou muito próximo do que nós temos na atualidade.
Não é verdade? Então é bastante louvável, né, o experimento de Eratóstenes, a capacidade de percepção e de racionalização que ele conseguiu desenvolver lá na antiguidade greco-romana. Tudo bem? Prisca Coco não concorda com Eratóstenes. Mas e a Unicamp? E, consequentemente, o vestibular da Conveste, organizado pela Conveste, a Comissão Permanente dos Vestibulares da Unicamp. A USP concordaria com quem? E, consequentemente, a Fundação para o Vestibular, a Fundação Universitária para o Vestibular, a Unesp e o seu vestibular da VUNESP concordariam com Prisca Coco ou com Eratóstenes. E o INEP-ENEM? E a UEL, o ITA, a Fundação Getúlio Vargas? Então eu não tenho opção de trabalhar com terra plana e com terra aproximadamente esférica, geóide, em sala de aula. Porque na sala de aula, né, a gente veicula conhecimento científico embasado filosoficamente dentro do que é pensado hoje em termos acadêmicos nas universidades. Será que Prisca Coco tem o direito de pensar que a Terra é plana? Tem. Ela tem todo o direito. Liberdade de expressão. Eu não tenho o direito de trabalhar terra plana em sala de aula, porque em sala de aula eu não sou um delirante, eu sou um professor. E como professor eu preciso veicular conhecimentos que são validados científica e filosoficamente pela academia na atualidade. E nesse mesmo sentido nós encontramos, por exemplo, o vestibular da FUVEST 2020. Olha quem aparece, ninguém mais, ninguém menos que Eratóstenes. E a FUVEST perguntava: a esfericidade do planeta demonstrada por Eratóstenes e relembrada por Carl Sagan explica, em conjunto com outros fatores... E vinha a alternativa E, a existência de zonas climáticas em função da maior intensidade da radiação solar na região equatorial quando comparada à incidência nos polos. Prisca Coco talvez errasse essa questão. Eratóstenes acertaria, provavelmente ele acertaria. E o meu aluno também vai acertar na medida em que nós não vamos trabalhar terra plana em sala de aula, nós vamos trabalhar terra com formato geóide. Combinado? Vamos, entretanto, a outros temas. Problemas ambientais. De repente, há setores de imprensa que trabalham, né, setores da mídia que trabalham com a ideia de novas tecnologias que resolvam o problema ambiental. Por exemplo, aqui nós temos a CNN veiculando os projetos de carros elétricos dentro da transição de economia verde, bastante bem-vinda. Bastante bem-vinda. Economia verde do presidente Joe Biden nos Estados Unidos. O governo também propôs novas regras para emissões veiculares nesta quinta-feira para cortar a poluição até o ano de 2026, começando com um aumento de 10% no rigor em modelos ano 2023. O futuro da indústria automotora norte-americana é elétrico, disse Joe Biden. Legal. Então, se nós utilizarmos carros elétricos, resolveu o problema ambiental, tá certo? Mas espera aí. Os carros elétricos têm baterias que são feitas de lítio. E o processo de extração do lítio? E o processo de descarte do lítio das baterias? Isso não vai gerar qualquer outro problema? Há quem diga que sim. Aqui nós temos manifestantes contrários à extração de lítio. Em Nevada, nativos rancheiros e grupos ambientais protestam contra a criação de mina de lítio pelo governo dos Estados Unidos. Bom, quem veiculou isso deve ser um comunista contrário ao desenvolvimento tecnológico dos carros elétricos. Não, isso daqui é uma reportagem que eu tirei do Estadão. Corrida para atender demanda de carros elétricos por energia tem alto impacto ambiental. Então, é uma solução, ou melhor, é uma medida que, do ponto de vista ambiental, pode ser menos impactante do que a atual solução de transporte de carros com motores de combustão interna, com motores que usam combustíveis fósseis. Sim, isso me parece bem-vindo. É uma solução para os problemas ambientais? Não é uma solução, tá certo? Bom, isto é o que eu acho. Mas, acompanhando a nossa dúvida entre de um lado Prisca Coco e de outro Eratóstenes, o que será que os vestibulares acham? Unicamp em 2001. Apenas quando você tiver cortado a última árvore, pescado o último peixe e
Desculpa. Pescado o último peixe e poluído o último rio, vai descobrir que não pode comer dinheiro. Fala do ancião americano, Nós temos aqui o texto base e ainda o item A. Por que o desenvolvimento econômico capitalista está em contradição com a concepção de preservação dos recursos naturais? De repente o aluno assistiu aos documentários do Discovery Channel que falam sobre máquinas de tirar gás carbônico da atmosfera e vão resolver o problema do aquecimento global antropogênico. Então, tecnologia resolve o problema ambiental. Mas para a Unicamp, não resolve, porque para a sociologia do meio ambiente, tecnologia não resolve o problema ambiental atual, que está enraizado em uma contradição fundamental. Nós temos um planeta que, por maior que seja, é finito. O crescimento da economia capitalista usa recursos naturais, e esse crescimento é projetado infinitamente. E por isso nós temos aí uma contradição fundamental. Não há tecnologia que crie do nada novos recursos naturais para serem processados na economia capitalista. Isso está presente na nossa questão da Unicamp. Vejam vocês, né? Esse texto permite-nos refletir sobre a necessidade de revisão do atual modelo de desenvolvimento econômico, mesmo considerando as soluções técnicas que já foram implementadas. Então a Unicamp já está colocando no seu texto base. Não me venha com solução tecnológica, mas porque o desenvolvimento econômico capitalista está em contradição com a concepção de preservação. Nós temos aqui dois termos, desenvolvimento econômico capitalista e concepção de preservação. E o que une esses dois termos? Contradição. A Unicamp não está levantando esta hipótese, ela está perguntando por que ocorre esta contradição. E, portanto, nós chegamos a uma segunda conclusão importante. No nosso curso de Geografia, nós vamos ter a Terra com formato geoide, apesar dos terraplanistas. E apesar de haver quem ache que energia nuclear resolve os problemas de produção de energia elétrica no mundo, não. Nós precisamos repensar o modelo econômico que nós mantemos hoje, um modelo produtivista e consumista para superar os problemas ambientais. Vamos ainda a mais temas, macroeconomia, relação Estado-sociedade. Houve a crise econômica mundial de 2008 e no Instituto Mises Brasil nós encontrávamos um texto, nesta página, que explicava as causas da crise econômica mundial. Nesse primeiro parágrafo o autor fica se elogiando, tá? Agora, no segundo parágrafo vem: sem uma entidade alimentando todo esse sistema com dinheiro criado do nada, não teria sido possível que empréstimos bancários para aquisição de imóveis aumentassem continuamente por 15 anos, blá 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 blá. Quem é esta entidade, hein? É o governo, é o Estado, é o Banco Central, é a Casa da Moeda. Já sei. Naquela oposição entre, de um lado, neoliberalismo e de outro, keynesianismo. Neoliberalismo não intervenção do Estado na economia. Instituto Mises Brasil. Keynesianismo, o malvadão Estado que fica fazendo dinheiro do nada só para ver crise econômica mundial. Entendi. Então a culpa da crise econômica mundial foi do Estado. A culpa da crise econômica mundial foi da falta de neoliberalismo. Entendi. E essa ideia é reforçada por este mocinho, olha só, né? Eu não sei o nome dele, ele é desse canal, né? Ideias Radicais, que tem nada mais nada menos do que 643 mil inscritos, né? E ele, veja, né? Instituto Mises, né? Economia austríaca, tá certo? Então, ele acompanha a mesma ideia neoliberal de não intervenção do Estado na economia e ainda dando um passo a mais, anarcocapitalista, que não é neoliberal, né? Que pressupõe a inexistência do Estado para que a economia e o mercado possam ser regulados livremente. Então, ele também concordaria talvez com o Instituto Mises Brasil de que a culpa da crise econômica mundial foi do excesso do Estado, tá certo? Tá certo. Então aprendi tudo isso com o Instituto Mises Brasil e com o canal de YouTube e vou fazer a questão do vestibular. Unesp 2011. Nós temos uma charge, nós temos um texto base sobre a crise econômica mundial e vem a pergunta: explicite os princípios básicos do neoliberalismo. Ora, o Instituto Mises Brasil e o nosso amigo youtuber vão fazer isto tranquilamente. E na sequência, faça afirmações que vinculem com a crise econômica global e o contexto brasileiro. De quem é a culpa da crise econômica mundial para os neoliberais, para os anarcocapitalistas? Ora, é do Estado. A culpa é do modelo keynesiano.
mas a Unesp diz o contrário. A culpa é do neoliberalismo. A culpa é do descontrole público estatal sobre o funcionamento da atividade econômica. Então, de novo, eu posso trabalhar com o mesmo grau de validade neoliberalismo de um lado e keynesianismo de outro na sala de aula? Não, porque eu não posso trabalhar de tal forma que o meu aluno erre a questão do vestibular. Então, nós vamos trabalhar neoliberalismo em sala de aula? Vamos. E vamos entender as contradições do neoliberalismo que exigem as formas atuais de intervenção do Estado na economia, na sociedade, para atenuar essas contradições inerentes à sociedade capitalista. Inclusive, vejam, no nosso vídeo do Ideias Radicais, eu transcrevi, uma parte do vídeo. Olha que interessante, ele diz a partir do minuto 21. Se você trabalha numa indústria, se você tem alguma pessoa que trabalha na indústria e que foi demitida, minha recomendação é não continue procurando emprego na indústria. Interessante. Porque ela não vai voltar tão cedo. Se ela voltar tão cedo, vai ser por empréstimos de novo pelo governo. Isto vai durar mais uns 2, 3 anos. Então vejam, de novo o argumento de criminalização do Estado malvadão. Tá? Segundo o nosso youtuber, a indústria no Brasil não serve para nada, ela só atrapalha, tá certo? E foi bom ela ter quebrado agora na crise da pandemia. Mas se ela voltar, é porque o Estado malvadão é que ficou dando empréstimo, dinheiro podre e a indústria voltou. Isso vai acabar quebrando cedo ou tarde. Ele recomenda que você procure emprego em outro lugar. Se você é então um executivo da Ford, vai trabalhar no McDonald's, Você vai trabalhar vendendo lanche no McDonald's, daí está resolvido o seu problema. Continuando, minha recomendação é fazer outra coisa, vai trabalhar em outro setor da economia. Que outro setor? Que não a indústria. Ou trabalha na indústria, por exemplo, alimentícia, por exemplo, a Seara, a Sadia, mas podem ter tomado também um prejuízo comparado, a indústrias maiores. Interessante. Então perdeu o emprego na Ford, vai trabalhar fora da indústria, por exemplo, na indústria alimentícia, o que cria um paradoxo, não é verdade? Nós já descobrimos então a indústria de Schrödinger. O gato de Schrödinger está vivo e morto dentro da caixa. Nós temos a indústria alimentícia que é e não é indústria. Talvez ele esteja se reportando à dúvida ontológica shakespeariana, ser ou não ser. A indústria alimentícia é indústria. Mas talvez seja uma indústria pequena, comparado às grandes indústrias, por exemplo, a Seara, a Sadia, a Sadia, que é parte da BRF, a Brasil Foods, resultado da fusão da Sadia e da Perdigão. Agora vamos dar uma olhada aqui no ranking das maiores empresas do Brasil em 2020. Cadê a BRF? Está aqui, pequenininha, 11ª maior indústria do Brasil. Amiguinha da BRF, no setor do agronegócio, nós encontramos a JBS. Vejam que a pequena BRF, a pequena Sadia, está à frente da siderúrgica Gerdau. Então isto é uma besteira. É uma besteira sem tamanho. O vestibular sabe disto, porque o vestibular é pensado pela academia, pelos cursos de economia, que não validam essas ideias radicais. Eu não sou seguidor desse canal, obviamente. Eu só sei de tudo isso que aconteceu porque eu sou seguidor desse canal, do André Roncalha, que fez um react sobre este vídeo do Ideias Radicais. E realmente eu fiquei estupefato acerca das informações toscas que são passadas. Daí o aluno vai lá e usa o seu tempo para aprender economia através de um canal de YouTube como este. E ele vai conseguir se qualificar para responder as questões do vestibular como a questão da Unesp em 2011? Não, ao contrário. Ele não tem condições de responder essas questões, porque é um mar de besteiras. Então, novamente, nós já sabemos que no curso de Geografia a Terra não será plana, será aproximadamente geoide. Nós sabemos que na economia capitalista não tem solução definitiva para a superação dos problemas ambientais. E nós sabemos que, se nós vamos estudar neoliberalismo, sim, e nós vamos, muito profundamente, mas nós vamos identificar as contradições inerentes ao neoliberalismo
que são superadas através do keynesianismo do estado de bem-estar social. Avançando e pensando nessa ideia de keynesianismo e neoliberalismo, eu fiz uma pesquisa simples ao aplicativo, né, de banco de questões chamado Super Professor, Super Pro. Ele tem um banco de questões de exames vestibulares e em geografia são mais de 16 mil questões. Então eu fiz o seguinte experimento, olha só, eu só coloquei um filtro. Não coloquei filtro de instituição, filtro de época do vestibular, só tem um filtro que é Keynes, tá certo? Quantas em 16 mil questões do banco de questões, quantas questões tem Keynes? 50. Eu acho uma quantidade bastante razoável. Vejam, questões de geografia, 16 mil. Mas eu não coloquei nenhum filtro, não há qualquer filtro, tá? Portanto, eu não acho que vai ter muitas questões de Keynes na parte de climatologia. Eu não acho que venha ter muitas questões de Keynes na parte de fitogeografia, tá? Então, sem qualquer filtro, 50 questões de Keynes. Mas eu também coloquei na busca do Super Pro uma outra coisa. Vamos pensar que a Copa do Mundo do vestibular é a Copa do Mundo de 2014 do vestibular e na semifinal lá está Keynes contra Hayek, tá legal? Desculpa, contra von Mises, tá certo? E daí quantas questões sem nenhum filtro os vestibulares já fizeram com von Mises? 0. Então, pelo menos foi 7-1, né, na semifinal da Copa aqui no Brasil. Mas nessa semifinal foi 50-0. Então, mais uma vez, eu vou ficar trabalhando von Mises, escola austríaca, extensamente e com o mesmo estatuto que eu vou dar para o keynesianismo? Não! Porque a academia não valida isso e os vestibulares não trabalham com isto. Bom, mas isso foi só a semifinal, tá certo? Sabe quem foi para a final junto com o Keynes? O Hayek. E vocês acham que vai dar 50-0, tá? Se a gente considerar o Hayek no banco de questões Super Pro? Não, claro que não. Com Hayek a história é outra. Foi 50-4. São 4 questões em 16 mil que usaram Hayek. Como eram apenas 4, então eu resolvi identificar essas 4 questões. São só 4, vamos dar uma olhadinha nelas, né? Temos aqui, olha, uma questão da UEL 2019, nós temos um texto base, a distância entre ricos e pobres aumenta, blá 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 blá, tá? Então uma contradição social de renda no capitalismo, e a alternativa certa é de Hayek. Olha lá o Hayek, tá legal? Propõe a resolução, desculpa, minha cegueira é incrível, a redução do Estado como meio de gerar maior eficiência econômica, contrapondo assim as políticas do welfare state, do Estado de bem-estar social. Então apareceu Hayek. Sim, lá está o Hayek, tá legal? Lá está neoliberalismo hayekiano, que segundo a UEL é a culpa do aumento da concentração de renda e das contradições sociais. A UEL está criticando o neoliberalismo. Caiu também na UEM, olha só. Nós temos aqui a oposição entre liberais, intervencionistas e protecionistas. E tem Hayek entre os itens que vão ser validados? Tem, tá aqui, ó, né? Hayek, olha aí, ó. Mas Hayek não é verdadeiro, olha só. E por quê? Porque está dizendo que ele se uniu a Keynes. Não. O keynesianismo pressupõe a necessidade do Estado interferindo, regulando a atividade econômica. E Hayek dizia que isto era um pecado para a economia, para a sociedade. Então, Hayek está errado, segundo a UEM. Mais uma, não é? O FFS, né, da Fronteira Sul, Universidade Federal da Fronteira Sul. Então nós temos aqui a teoria geral, né? Quem escreveu a teoria geral, né? Foi Hayek? Não, foi Keynes, né, na alternativa D de dado. Terceira questão, vamos à quarta e última questão. Da Federal de Uberlândia, tá? Nós temos um texto base na qual, texto de Hayek, hein, né? Então vejamos, a democracia pode exercer poderes totalitários e um governo autoritário pode agir com base em princípios liberais. Para Hayek, a vontade da maioria da população pode ser um obstáculo à liberdade econômica e uma ditadura pode defendê-la. Considerando que essa formulação, uma ditadura pode defender a liberdade econômica, foi feita
com referência ao regime político de Augusto Pinochet no Chile, de 73 a 90, a ser a alternativa correta para demonstrar que esse pensador neoliberal entende por democracia. Na alternativa B de bola, a democracia define-se pela garantia da liberdade econômica, mesmo em detrimento da liberdade política. Hayek não via problemas no governo Pinochet no Chile e no governo Salazar em Portugal. Ditadura Salazar em Portugal, a ditadura chilena que matou, né, mais de 3.000 pessoas, foi a mais violenta da América do Sul. É isso que a Federal de Uberlândia está cobrando da gente. Então, novamente, eu posso validar em sala o pensamento hayekiano, o pensamento misesiano, da mesma forma como eu vou colocar o pensamento keynesiano? Não. Nós vamos entender sim neoliberalismo e eu vou passar reto por anarcocapitalismo, tendo em vista as contradições, nós entendermos as contradições do neoliberalismo e a sua superação em keynesianismo, estado de bem-estar social. Tudo bem? De onde eu apresento para vocês a questão da ideologia. Né? Então nós temos várias formas de pensar a realidade, não é verdade? Agora, como optar por uma ou outra forma? Newton e Einstein. Então, Newton, né, espaço e tempo são dados e eles não são variáveis. Einstein, não, espaço e tempo podem variar sim. E agora, quem está certo? O capitalismo, né, no pacote de Pringles é a última batatinha, tá certo? Então as leis da concorrência, o laissez-faire, etc, tá legal? E Marx, um fantasma ronda a Europa, o fantasma do comunismo. Hayek, o mercado resolve tudo. Keynes, não, o Estado tem que regular a economia capitalista. Então um fala e o outro contradiz. Quem está certo? É só optar. Eu gosto de maçã e o outro gosta de pera. Um gosta de pizza e o outro gosta de passear na praia. Então não tem problema. Cada um faz o que quer, do jeito que quer. Gente, é óbvio que não. E deve haver uma forma, né, mais ou menos simples, diga-se de passagem, de nós resolvermos este problema. Lucien Goldman, né, no seu pequeno livro Ciências Humanas e Filosofia, traz a solução. Como eu disse, de uma maneira simples. Nós temos de um lado o sistema A, de outro lado o sistema B. O sistema A explica aspectos da realidade que o sistema B não consegue explicar. O sistema A consegue, inclusive, explicar o sistema B. O sistema B não consegue explicar o sistema A. Agora, eu, como cientista, como filósofo, posso optar por um ou outro sistema diante do entendimento da realidade? Não posso. Eu tenho que utilizar a melhor ferramenta conceitual, que é o sistema A, e não o sistema B. Então, isso é relativamente simples de se entender. E isso é bastante óbvio. Aqui na física, eu preciso jogar Newton no lixo? Não, é óbvio que não. Você pode calcular as órbitas dos planetas, os asteroides, com a física newtoniana, tranquilamente. Agora, Newton explica por que uma estrela que estava eclipsada pelo Sol e pela Lua, veja, né, entre a Terra e o Sol em um determinado momento, né, existia a Lua eclipsando o Sol e a Lua e o Sol eclipsando uma determinada estrela, que não poderia ser vista no céu, na verdade. Einstein disse, não, dá para ver essa estrela sim, ela vai aparecer do ladinho do eclipse, tá legal? Porque quando a luz da estrela estiver chegando próxima do Sol, a gravidade do Sol, que vai curvar o espaço-tempo, vai fazer com que a luz acompanhe esta curvatura e apareça ao lado do eclipse. Isso ele propôs. E isto foi verificado no eclipse aqui no Brasil. Esse eclipse foi visto aqui no Brasil, comprovando esta ideia einsteiniana. Smith, vou jogar Smith fora, né? Como Marx fez, né? Pegou Smith e jogou ele todinho fora. Né? Afinal de contas, nós temos a teoria do valor-trabalho. Né? Quem gera valor a todas as mercadorias que estão dadas à nossa volta é o trabalho. E quem criou esta teoria do valor-trabalho? O trabalhador é que cria valor. Só pode ter sido Adam Smith.
A teoria do valor-trabalho é fundamental no desenvolvimento do pensamento econômico do Marx. Mas Marx dará passos que Smith não deu. Por exemplo, a identificação do problema da mais-valia, da exploração, do não pagamento do tempo de trabalho do trabalhador pelo burguês. Então, Marx deu passos a mais. Vamos parafrasear aquilo que é atribuído a Freud. Na verdade, é um dito popular, né? Então, ele só pode ver mais longe porque ele andou no ombro de gigantes. Marx viu mais longe porque ele andou no ombro de um gigante chamado Adam Smith. Então, não se joga fora Newton ou Smith. Então, nós entendemos Newton, nós entendemos Smith e nós entendemos as suas limitações. Agora, me conta, na física, tem algum físico que vai trabalhar com buracos negros e fala, mas eu não opto por Einstein, porque eu sou um físico newtoniano, eu não sou einsteiniano comunistinha, então eu vou estudar o buraco negro com a física do Newton. Nenhum físico faz isto. Não é incrível uma coisa como esta? Mas aí a gente chega na economia, a gente chega nas ciências humanas e daí, não, Marx é feio, eu não gosto dele, eu gosto mais do Smith. Não é uma questão de gosto, é uma questão de ferramental. E aqui aparece um problema mais grave, porque Keynes leu Marx, Keynes tem críticas profundas a Marx, mas ele tem um entendimento de que havia sim contradições inerentes ao capital, que só podem ser superadas, ou melhor, serem contornadas através do Estado, enquanto Hayek continuava contemporâneo de Keynes com esta mesma ideia de mercado. Um último exemplo. Eu sou cirurgião, eu sou pedreiro, mas eu uso o que eu quiser para fazer, né, a cirurgia ou para rasgar a parede para identificar o problema na fiação. Eu sou um pedreiro de precisão, então eu uso bisturi para abrir a parede. Né? E eu sou um cirurgião sem mimimi, tá certo? Então eu uso logo a britadeira para abrir o peito do paciente. Isso não acontece. Então você não tem liberdade para optar por um ou outro sistema. Qual é o problema que você se confronta com a realidade? O problema é a órbita dos planetas. Ótimo, ótimo. O problema é o aumento do preço do petróleo na atualidade. Está havendo aumento da demanda, oferta e demanda. E daí aumenta o preço. Tá, Smith está lindo nisto. Tá? Agora eu preciso entender as contradições inerentes ao capital. Eu preciso do Marx, eu preciso do Keynes. Smith não dá mais conta. Tudo bem? Como a academia e o vestibular validam. Nós temos aqui um texto base de Thomas Piketty, né? E a pergunta do vestibular da UERJ para Thomas Piketty. A situação de desigualdade referida no texto dificulta o crescimento econômico nacional. Tendo em vista a lógica do modo de produção capitalista, um motivo que explica essa dificuldade é, e na alternativa B de bola, restrição do mercado consumidor. O mercado, deixado como ente regulador da economia, acaba concentrando renda, inviabilizando o mercado para o consumo da produção em massa. É um problema ao mesmo tempo social, é um problema econômico. Piketty está em qual matriz? Keynesiana ou hayekiana? Keynesiana. Novamente, 4 questões de Hayek nos vestibulares, 50 questões de Keynes nos vestibulares. De onde a gente chega na ideologia e na política. Então, em sala de aula, nos vídeos que eu vou fazer aqui ao longo do ano, eu vou falar de política, eu vou falar de Lula e Bolsonaro, eu vou falar de Biden e de Trump e de Xi Jinping, vou com certeza. Aquela coisa chamada escola sem sentido, escola comprimido, eu nunca lembro o nome daquilo. Né? Aquela coisa diz que eu não posso fazer isto porque eu vou estar ferindo sensibilidades, quem sabe. Mas eu não estou me preocupando com sensibilidades. Eu não sou terapeuta ou padre, eu sou professor. Agora, será que Bolsonaro, Lula, Trump, Biden, Xi Jinping, será que eles são fatores de produção do espaço geográfico no mundo contemporâneo? São. Então é óbvio que eu não vou me furtar a falar deles aqui no curso e em sala de aula. O que eu não vou fazer é política partidária.
Isto é o que nenhum professor pode fazer. Porque a política partidária pressupõe partidos que vão se digladiar em termos políticos competitivos na sociedade. A política partidária acaba então se manifestando dentro de uma lógica excludente. A sala de aula não é o ambiente da exclusão. A sala de aula é o ambiente da comunhão. A sala de aula é o ambiente da simetria para que, através da comunhão, nós possamos produzir e veicular conhecimento. A política partidária, competitiva que é, acaba sendo excludente. Então, se eu trago a política partidária para a sala, eu vou excluir o aluno que está vinculado a ideias do outro partido. Então, isto eu não posso fazer e eu não vou fazer. Mas política, sim, vai ser trazida em sala de aula constantemente, porque faz parte do entendimento do espaço geográfico. E, insisto, é cobrado nos exames vestibulares. Algumas questões dos últimos 2 anos da VUNESP, da FUVEST e da Unicamp. Né? Nós temos aqui o acordo Mercosul-União Europeia, né? que teve andamento em governo Temer aqui no Brasil. Né? Lembre-se, não é o Brasil que faz o acordo, é o Mercosul. A política comercial externa brasileira é gestada em conjunto com os demais países do Mercosul, mas, segundo a questão, nós temos resistências ao acordo. E resistências por quê? Alternativa E, graves problemas ambientais no Brasil, tais como desmatamento e queimadas. Segundo o presidente Bolsonaro, não tem desmatamento, não tem queimada, até porque a floresta amazônica é floresta úmida e não pega fogo, etc, etc. Tá, isso é o que ele diz. Agora, isto responde à questão do vestibular? Não responde. Os parlamentares europeus são resistentes por causa do avanço das queimadas e do desmatamento. Então isso vai ser trabalhado em sala? Vai. Foi trabalhado e vai ser trabalhado nesse ano de 2022. Mas, olha que outra questão, essa aqui da VUNESP. A mesma questão ambiental. A natureza predatória do desmatamento da Amazônia mostra-se no fato de que, com seus 750 mil quilômetros quadrados de área desmatada, a região contribui com 14,5% do valor do produto agropecuário brasileiro. São Paulo tem área agrícola de 193 mil quilômetros quadrados e entra com 11,3% da produção nacional. Tá? Então, uma área de produção agrícola bem menor do que a área de desmatamento e muito próxima do percentual da produção agropecuária nacional. Os dados apresentados no excerto contribuem para colocar em xeque o que? O discurso do presidente é de que a gente tem que desmatar para aumentar a produção. Então, quer aumentar a produção agropecuária? Quer. Quer ter mais produção agropecuária para alimentar as pessoazinhas do mundo, o que é uma besteira? A produção do agronegócio não gera alimentos. Mas é o discurso do presidente, então tem que desmatar para aumentar a produção. Mas o que a Unesp está cobrando da gente? Os dados apresentados no excerto contribuem para colocar em xeque o discurso segundo o qual o desmatamento da Amazônia é necessário para o crescimento econômico. E ainda, no vestibular da Unicamp deste ano, o problema dos cortes de verbas do governo federal à educação e à pesquisa científica. Então, existe isso na realidade? Sim. Isso faz parte do espaço geográfico? Faz. Isto é cobrado nos exames vestibulares? Sim. Então, nós vamos trabalhar isso em sala de aula, com certeza. Vestibular que é complexo. Vestibular, o Brasil não é para amadores e o vestibular também não é para amadores. Leiam, por favor, por um instante, o texto base da questão. Não precisa ler tudo, né? Então, já dá para perceber que é um texto de relativa complexidade. Quando tudo permite imaginar que se tornou possível a criação de um mundo, verás o que é Bom, o texto já é complexo, difícil de entender e ainda é escrito errado, né? Então, ao invés de verás com A, S e A acento e S, vem com Z, né? Gente, verás ou verdadeiro, né? É uma palavra de ampla utilização? Não é. Né? A criação de um mundo verdadeiro, tá certo? E um texto base complexo do exame vestibular. Como é que você vai responder aos itens sem o melhor entendimento do texto?
Então nós vamos utilizar palavras técnicas e procurar ampliação de vocabulário nos vídeos, nos textos aqui, nos recursos virtuais e em sala de aula. Sim, com certeza. Porque o linguajar corrente fica por conta do youtuber e dos colegas no boteco. Agora, em sala de aula não é YouTube, em sala de aula não é boteco. Então nós temos um linguajar técnico e buscando ampliação do nosso repertório vocabular. Vejam, uma clássica gravura, caiu em vários anos vestibulares, na velha questão da Unicamp de 1996, mas em várias outras, né? Porque está no livro Condição Pós-Moderna, do David Harvey, tá certo? Né? E através dessa gravura, o Harvey retoma, né, uma concepção do Marx de aniquilamento do espaço pelo tempo na modernidade, ou, na leitura do Harvey, na globalização atual. Porque a observação da figura é possível afirmar que há aniquilamento do espaço pelo tempo, perguntava a Unicamp. E será que em aula nós vamos buscar qualificação para entender por que os recursos técnicos de transporte e comunicação aniquilam o espaço frente ao tempo? Sim, sim. Lembra da ideologia que eu falei para vocês há pouco? O sistema A explica coisas da realidade que o sistema B não explica. Dá uma olhadinha no nosso mapa do David Harvey. É um mundão e, portanto, o Japão está bem longe dos Estados Unidos. Olha só, né? A África está bem longe da Austrália, tá? Da Oceania, tá certo? Mas e aqui? Aqui foi todo mundo pertinho, que legal, não é? Mas todo mundo fica pertinho do mesmo jeito? Olha o texto de novo do Milton Santos, na prova da UEL em 2001. Sejamos mais claros, os instrumentos atuais da universalização, dos quais costumamos dizer que eliminam o tempo e reduzem o espaço, só realizam esse milagre para alguns. Então todas as pessoas, todas as regiões participam do processo de globalização da mesma forma? Segundo David Harvey, parece que sim. Porque o mapa não está mostrando nenhuma assimetria de participação no processo de globalização. Milton Santos identifica. A África não fica tão pertinho da Oceania assim. O pobre, que não tem recursos financeiros para ter equipamentos, para ter os serviços relacionados à comunicação, às novas tecnologias de comunicação, não tem essa fluidez que a pessoa de maior renda tem. E isso está cobrado no exame vestibular. A utilização dos meios universais de comunicação relaciona-se diretamente com a soma de poder que cabe a cada indivíduo. Portanto, nós, de novo, trabalhamos com um vestibular que é complexo. Nós precisamos, então, nos esforçar para chegar à qualificação de resolução dessas questões e em diferentes níveis. Nós precisamos ter a qualificação para responder a esta questão. Identificar as limitações deste entendimento do fenômeno da globalização frente, por exemplo, ao entendimento do Milton Santos. Exemplo mais recente, olha só o tema de redação da FUVEST deste ano. Né? Nós tivemos o riso, né? As diferentes faces do riso, tá certo? E tinha uma série de recursos oferecidos pelo vestibular da FUVEST. A quantidade de alunos que utilizou isso como recurso foi fantástica, na verdade, né? O filme Joker, com Joaquim Fênix. Agora, quem sabe você poderia ter utilizado um outro filme, não é? Preto e branco, mudo, anos 1920, baseado na obra de Victor Hugo, O Homem que Ri. Se a versão de 1928 em preto e branco, filme mudo, for muito difícil de ser vista, né? Quem sabe a versão de 2012 com Gerard Depardieu, O Homem que Ri. Ou quem sabe até ler, né? Victor Hugo, O Homem que Ri. Seria um recurso a mais para fazer a redação da FUVEST deste ano. Então amplie o repertório. Filmes, livros, visitas culturais, cinema, teatro, museus, né, que são necessários ao cidadão, necessários à pessoa e serão cobrados nos exames vestibulares.
Quando, para finalizar, eu chego ao tema de atualidades, que também é recorrente nos exames vestibulares. E aí que aparece um problema, onde vocês podem buscar assuntos de atualidades com seriedade no tratamento dos temas. É muito difícil, porque, novamente, youtuber e as ideias radicais. Uma quantidade fantástica de besteira que não é validada do ponto de vista acadêmico e não vai ser cobrado nos exames vestibulares. E isso acontece também em sites, em portais que trabalham com atualidades. Então eu poderia recomendar o que para vocês? Primeiro, ter uma forma de acompanhamento, sim, tá legal? Segundo, um portal que é, assim, irreprovável é o canal O História Online, vou deixar inclusive aqui na descrição do vídeo, o História Online, e assim como o site, né, História Online, vou deixar o endereço aqui na descrição do vídeo. E o outro recurso que eu vou apresentar para vocês na sequência. Temos aqui, veja, uma questão do vestibular deste ano, tá? Não me lembro agora se era FUVEST, Unicamp, VUNESP, sobre crise hídrica. Crise hídrica, não é? Então, um assunto bastante atual, forte no ano de 2021 e vai ser novamente agora no ano de 2022. Está aqui, olha, no site Geovest, foi o assunto de atualidades aprofundamento 38, crise hídrica. Nós também tivemos nos vestibulares este ano o problema da produção elétrica, crise hídrica e crise elétrica. E ainda no item B, o vestibular perguntava: aponte duas razões que dificultam ao Brasil assumir a liderança no ranking mundial de geração de energia elétrica por fontes renováveis. Nós trabalhamos isso no Geovest? Sim, foi o tema número 39, mercantilização do setor elétrico no Brasil. Caiu nos vestibulares, óbvio, Afeganistão, a retirada de tropas dos Estados Unidos, uma questão de razoável complexidade. Adivinha? Tema número 43. Cegueira. 43. Novo governo talibã. Um problema da escassez de semicondutores, né? Então, semicondutores ou chips, dentro das cadeias globais de valor. Com a pandemia, a partir de 2020, houve a necessidade de distanciamento social e paralisação de algumas atividades econômicas. O processo de paralisação e de retomada foi assimétrico em diferentes países. Mas as cadeias globais de valor pressupõem que a produção de um país abasteça o processo produtivo do outro e dos demais em cadeias de produção. Quando houve essa paralisação e retomada assimétrica, houve quebra dessas cadeias globais de valor, em especial dos semicondutores, tematizado então nos nossos vestibulares. Tema número 46, cadeias globais de valor e o fechamento do CEITEC. A iniciativa do governo federal, desde o primeiro semestre de 2021, de fechamento da nossa única fábrica estatal de chips e semicondutores, o CEITEC. Quando o mundo desesperadamente precisa de chips, o governo brasileiro fechando o CEITEC. Talvez o Ideias Radicais concorde com isto, porque é uma fábrica de semicondutores e ele não gosta, parece, da indústria aqui no Brasil. Temos o problema da Ucrânia, né? As tensões na Ucrânia. Foi tematizado no ano passado, o tema número 41, Geopolítica, Rússia, Leste Europeu e Cáucaso. Olha aqui, gente, redação da FUVEST 2021, tá? A do ano passado. Nós temos aqui vários textos base e a FUVEST perguntava: o mundo contemporâneo está fora da ordem? O primeiro texto base era um excerto de Dardot e Laval, A Nova Razão do Mundo. São autores franceses que trabalham na crista da onda de hoje, a crítica ao neoliberalismo. Como disse lá no comecinho, nós vamos trabalhar profundamente no neoliberalismo ao longo do ano, para entender as suas contradições. E dois autores nos quais eu me embaso são estes, Dardot e Laval. Por sinal, eles estavam novamente no vestibular desse ano da Unicamp, não é? Então, a questão sobre governança e soberania com o excerto de Dardot e Laval. Óbvio, foi trabalhado, tá? O tema 8, Sociedade Neoliberal. Opa, não tem vídeo, né? Tem sim, tá? Tem aqui os slides da aula, mas temos 3 vídeos, porque a aula ficou muito extensa, tá? E portanto, eu acabei dividindo em 3 vídeos. Como eu disse, nós não vamos deixar para lá neoliberalismo, nós vamos entender profundamente o neoliberalismo para entender as contradições inerentes ao neoliberalismo. Ainda vejam, na aula nós encontramos esse slide, o número 21, no qual eu coloco uma passagem de Dardot e Laval.
Gente, eu não acertei o excerto, tá? Mas deve estar na mesma página. Eu errei, né, o excerto, mas está na mesma página, provavelmente, do excerto que a Unicamp colocou na prova deste ano. Então, é necessário fazer esse acompanhamento? Sim, é necessário. E ainda mais, vejam aqui na prova da Unicamp deste ano. A Unicamp perguntou, diferencie epidemia de pandemia. Legal. Então, trata-se epidemia de uma doença infecciosa, mas que tem um caráter, né, recorrente, porém restrito em termos espaciais, né, ocorre numa determinada região. Se isso fica difuso em termos espaciais, nós avançamos para pandemia. Legal. E sindemia? Que diabos é isto? O texto base não dá qualquer recurso para identificar o que é uma sindemia. Poxa, então não dá para responder a isto. Dá sim. Foi o primeiro tema que eu trabalhei com os alunos em 2021, né? Sindemia de Covid-19, está lá no GeoVest. Então é bastante importante fazer o acompanhamento de atualidades e aprofundamentos. O site GeoVest, o canal do YouTube, né, vai disponibilizar isto para vocês. E fora o GeoVest, muito recomendável o irreprovável canal de YouTube e site História Online. Tudo bem? Para finalizar, ao longo do ano, estou sempre aberto para entrar em contato com qualquer um que venha precisar através do Instagram, do Direct, do Facebook, do Messenger. Tem aqui esse número para o nosso canal de WhatsApp e de Telegram. Lembre-se, não necessariamente eu estou na região na qual você se encontra, então o código de área aqui é 16. E o site GeoVest, disponível, aberto, não tem nada fechado no GeoVest, tudo é aberto para todo o público, tudo bem? É isso para nós começarmos as nossas atividades 2022. Estou aberto para qualquer necessidade, posso encontrar vocês a qualquer tempo nestes canais. E agora desejando para todos nós boa sorte ao longo do ano. Boa sorte para todos e até mais.